Fala pessoal, tudo beleza? Tranquilo? Vamos aí dar continuidade aos nossos videozinhos a respeito de matemática do ensino fundamental. No vídeo passado, que eu até vou deixar um cardzinho aí, eu trabalhei com os produtos notáveis. Então, os principais produtos notáveis que a gente aprende ali no ensino fundamental e é bastante utilizado no ensino médio e até mesmo no ensino superior. O que a gente vai ver no vídeo de hoje são os casos de fatoração. Eu costumo sempre falar que fatoração é o caminho inverso dos produtos notáveis. Então, é o caminho de volta, né? Então, é bastante importante também. Certinho? Nós vamos ver os principais casos aqui de fatoração. Então, o mais comum, e o próprio nome já indica isso, que nós temos é o chamado fator comum. Então, qual que é a ideia que a gente tem a respeito do fator comum? Nós termos dois ou mais termos em que tenha como o próprio nome diz, fator comum, um elemento multiplicativo comum a todos os termos. Eu estou colocando nesses primeiros casos aqui apenas de maneira algébrica, depois a gente vai para a forma mais numérica ali para a gente aprofundar. Mas aqui é fácil de a gente visualizar qual que é o fator comum. Entre o AX e o AY, o que a gente tem de comum? A gente tem o próprio A. Então, esse A, a gente diz o quê? Que vai ser colocado em evidência. E dentro dos parênteses, a gente vai colocar aquilo que não é comum. Certo? Então, o que acaba acontecendo aqui? Ó? Se do A e do X, o A foi deixado como uma evidência, foi colocado de fora, o que sobra para dentro? O X. Nós temos aqui um sinal de mais. Se aqui fosse um sinal de menos, aqui viria menos, né? Mas nesse caso é um sinal de mais. E se eu tenho um termo AY e o A já foi colocado aqui como evidência, o que sobra aqui para dentro? O Y. Certinho? Então, esse é o fator comum. O fator comum é colocar algo em evidência. Nem sempre é possível, mas sempre que possível a gente pode escrever assim. O fator comum é o caminho inverso de quem? Da propriedade distributiva. Se eu fizer a propriedade distributiva aqui, eu acabo voltando à expressão que eu tinha anteriormente. Certo? O segundo caso que a gente tem aqui é a fatoração por agrupamento. Fatoração por agrupamento, eu gosto de dizer que é o fator comum mais de uma vez. Certo? Quando que a gente tem a característica de fatoração por agrupamento? A maioria dos casos traz como 4 termos, 4 monômios aqui. Mas pode ser 6, pode ser 8, pode ser 9. Mas aí o mais comum é com 4, que a gente consegue separar em 2 pares. Então, o que a gente faz na questão da fatoração por agrupamento? A gente separa, e aqui, claro que eu já deixei organizadinho, mas nem sempre vem assim, a gente consegue separar 2 termos dos quais eu consigo achar um fator comum e outros 2 termos que eu também consigo achar um fator comum. Pode ser que eles estejam misturados aqui, a gente tem que reordenar, certo? Então, o que eu gosto de fazer aqui na fatoração por agrupamento? Faz um tracinho aqui para dividir, ó. E daí a gente tem o quê? Faz fator comum aqui na esquerda. Entre o AX e o AY, quem que é o fator comum? É o A. O que vai sobrar dentro dos parênteses? X mais Y. Tem um sinal de mais aqui, que pode ser um menos, aí vai depender muito do exercício. Agora eu faço o fator comum aqui. Quem que é o fator comum entre BX e BY? É o próprio B. O que vai sobrar dentro dos parênteses? X mais Y. E a característica da fatoração por agrupamento, qual que é? Eu chegar aqui agora e perceber que eu posso trabalhar com fator comum de novo. Agora pensem comigo, entre A, x mais y e B, x mais y, quem que é comum? Quem que eu falei 2 vezes? Eu falei o x mais y. Então, o x mais y passa a ser o novo fator comum aqui da nossa expressão. E o que vai sobrar entre parênteses? Aquilo que não é x mais y. Aqui da esquerda vem o A, esse sinalzinho de mais, e aqui vem o B. Certinho? Então, quando a gente vai trabalhar com fator por agrupamento, a gente separa, faz fator comum, depois desse primeiro resultado, faz fator comum de novo. Aqui também, se eu fizer a propriedade distributiva, x vezes A, x vezes B, y vezes A, y vezes B, vai voltar a ser aquela expressão lá de cima. Beleza? Qual que é o próximo caso? O próximo caso é o trinômio quadrado perfeito, que eu gosto de chamar de TQP. Trinômio quadrado perfeito. Então, o que é o trinômio quadrado perfeito? Trinômio tem 3 termos.
Um termo, dois termos, três termos. Quadrado perfeito. Quadrado perfeito significa que se eu precisar tirar a raiz quadrada disso, vai dar um número inteiro. Certinho? Então, o que nós temos aqui? Eu coloquei como mais e menos aqui, porque esse termo do meio pode ser tanto positivo quanto negativo, mas esse termo da frente e esse termo de trás tem que ser positivos obrigatoriamente. Tá? O que nós temos? Para começar a pensar num trinômio quadrado perfeito, nós temos que olhar dos três termos, dois deles tem que se extrair a raiz quadrada exata. Então, qual que é a raiz quadrada de A ao quadrado? Qual que é a raiz quadrada de B ao quadrado? É A e B. Então, o que a gente faz? O primeiro passo é extrair a raiz. Extrair a raiz dos dois. Eu não vou falar do primeiro e do último porque pode estar misturados os termos. Então, quando extrai a raiz quadrada do primeiro, quando extrai a raiz quadrada do outro, primeiro, segundo, primeiro, terceiro, segundo, terceiro, já é um primeiro indício. Raiz quadrada de A ao quadrado é A, de B ao quadrado é B. Claro que é um módulo aqui, mas a gente não precisa trabalhar com esse no momento. O que a gente tem que verificar para continuar sendo a ideia de um trinômio quadrado perfeito? Esses dois valores obtidos, quando eu multiplico por 2, tem que dar o termo do meio. Tá vendo ali que é 2 vezes A vezes B? 2 vezes o A vezes o B. Certo? Então, tem que ser 2 vezes a raiz quadrada de um vezes a raiz quadrada do outro. Se a multiplicação desses dois números por 2 não der o termo do meio, isso tem uma falsa impressão de um trinômio quadrado perfeito. Depois, nos exemplos ali, a gente dá uma olhada a respeito disso. Certo? Então, o que acaba acontecendo aqui? Se esses dois termos multiplicados por 2 dão o termo do meio, ele é um TQP. O que a gente faz para finalizar? A gente vai pegar o sinal desse termo. Então, se aqui era positivo, eu vou usar o positivo. Se aqui era negativo, eu vou usar negativo. E isso daqui, vou fazer o quê? Eu vou elevar ao quadrado. Certo? Então, se for A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, vai ser A mais B, tudo ao quadrado. Se for A ao quadrado menos 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado, vai ser A menos B, tudo ao quadrado. O trinômio quadrado perfeito é o caminho inverso de quem? Do quadrado da soma ou do quadrado da diferença que a gente viu naquele videozinho passado ali sobre produtos notáveis. Certinho? Beleza? O próximo é chamada diferença de dois quadrados, que eu gosto de chamar do quê? De que? Diferença de dois quadrados. O nome é autoexplicativo, tem uma subtração de dois números que possuem raiz quadrada. Vou deixar um asterisco aqui que para frente a gente vai dar uma comentada a respeito a esse quadrado aí, tá? Mas esse é o mais tranquilo que a gente tem, é o que eu mais gosto de fazer, é o mais prático e é que é bastante usado aí em probleminhas contextualizados. Quando a gente vai trabalhar com a diferença de dois quadrados, a gente vai gerar o quê? Pense na raiz quadrada de um deles e pense na raiz quadrada do outro deles. Qual que é a raiz quadrada do A ao quadrado? Sem pensar em módulo, mas só número. A. Qual que é a raiz quadrada do outro? B. Escreve isso mais uma vez. A. B. Uma vez você vai fazer positivo, uma vez você vai fazer negativo. Entre eles tem uma multiplicação. Então, aqui nós temos o que a gente viu lá na aulinha de produtos notáveis do quê? Do produto da soma pela diferença de dois termos. Produto da soma pela diferença de dois termos. É o caminho contrário da diferença de dois quadrados. Se eu fizer a propriedade distributiva, A ao quadrado menos AB mais AB, que se cancelam, menos B ao quadrado. Então, fica o quadrado de um menos o quadrado do outro. Tranquilinho? Esses são os casos mais comuns que aparecem dentro de outros assuntos da matemática. Certo? A gente ainda vai dar uma comentada aqui a respeito da soma e da diferença de cubos. É um pouquinho menos comum, mas aparece. Esse aqui, de maneira especial, eu vou separar aqui na soma de cubos. Então, A ao cubo mais B ao cubo. E aqui na diferença de cubos. A ao cubo menos B ao cubo. O que a gente vai fazer? Tem que cuidar que isso aqui pode gerar uma confusãozinha. Ele vai gerar dois fatores. Vai gerar um fatorzinho menor com dois termos e um fatorzinho maior com três termos. Fatorzinho menor com dois termos, um fatorzinho maior com três termos.
O que a gente vai fazer para trabalhar com a fatoração da soma de dois cubos? Tira a raiz cúbica do primeiro, A. Tira a raiz cúbica do segundo, B. Certo? O que vai acontecer aqui na segunda parte? Vai ser esse ao quadrado, lá no final vai ser esse ao quadrado. A ao quadrado, B ao quadrado. E o que vai ter no meio deles? O AB. Deixa eu fazer uma correçãozinha aqui que eu já fiz um errinho. No meio deles vai ter um AB. Cuidado para não confundir isso daqui com um trinômio quadrado perfeito, que o trinômio quadrado perfeito tem um 2 aqui. Nesse caso não tem. Então aqui é basicamente a mesma coisa. Raiz cúbica de um deles é A, raiz cúbica do outro deles é B. Aqui faz ele ao quadrado, aqui faz o outro ao quadrado, e no meio faz eles multiplicados. Então os termos em si a gente já desenvolveu. Agora só falta a gente pensar nos sinais. Para a soma do cubo, ou dos cubos, começa com soma, vem uma subtração e termina com a soma. Para a diferença de cubos, subtração, e aqui é tudo adição. Esse tem que cuidar um pouquinho mais com as regrinhas de sinal aqui. Isso daqui, se a gente for fazer propriedade distributiva, a gente vai ver que vai cancelar um monte de coisa e vai sobrar apenas quem? Os dois termos cúbicos aqui. Certinho? Então, A ao cubo mais B ao cubo, tira as raízes cúbicas, fica A mais B, e esse que tem menos fica A menos B. Sempre os termos, tanto aqui quanto no trinômio quadrado perfeito, percebam que sempre os termos quadrados são positivos, isso nunca muda. Se aqui é mais, vem mais, depois vem menos. Se aqui vem menos, é menos, depois é mais. Certinho, galera? Então, essa primeira parte que a gente tem aqui foi apenas a parte teórica, a parte algébrica. O próximo videozinho que eu vou passar para vocês vai ser, vamos ver que eu vou usar o mesmo layout aqui, os mesmos slides, e eu vou colocar alguns exemplos de cada um deles para que a gente trabalhe de maneira mais ilustrada. Certinho? Espero que tenham entendido até aqui. Se inscrevam no canal, aguarde o próximo vídeo. Tchau!